Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube. Olá, eu sou Claudinha Aia e hoje nós vamos fazer a gravação de um Pali Papers diferente. Hoje é 27 de março de 2026, nós estamos no meio do Congresso da Oncologia DOR e vamos aproveitar a presença de membros aqui do Pali Papers e de uma convidada especial para gravar um episódio um tanto diferente, não apenas pelo formato, mas também porque nós vamos comentar a respeito de um assunto e não vamos discutir um artigo especificamente. Esse assunto é nudge, que foi o assunto de uma aula que eu dei no Congresso, e nós vamos aproveitar para compartilhar com vocês sobre o conhecimento adquirido nesse processo de construção dessa aula. Olá, aqui é Rodrigo Lima dos Santos. Eu estou feliz por estar gravando esse episódio desse tema tão diferente nesse contexto especial. Eu sou Fernando Xavier e aqui está sendo uma oportunidade de gravar aqui em roda, aqui em todos juntos, num momento muito especial, numa aula de tema que foi super impactante para a gente aqui, que a Cláudia comentou no Congresso, e a gente achou que valia a pena esse bate-papo mais aprofundado. Olá, eu sou a Arabella Freitas, eu sou neurologista e paliativista e recebi a grande honra de estar aqui na presença ilustre dos membros do Pali Papers para a gente discutir um pouco desse tema, que a Cláudia deu uma aula curta para nós e a gente falou assim, isso tem que render mais. Perfeito. Bom, vamos começar a falar um pouquinho. Como eu falei no Congresso, eu acho que metade de quem está nos escutando está pensando o que nudge tem a ver com cuidado paliativo e a outra metade deve estar pensando o que é nudge. Então, correndo o risco de estar pronunciando de uma forma difícil essa palavra, nudge é N-U-D-G-E, é uma palavra que vem da economia comportamental e, basicamente, relacionar nudge com cuidado paliativo significa conversar a respeito do processo de tomada de decisão. O nosso processo de tomada de decisão, de um modo geral, ele é dividido entre dois sistemas. A gente tem um sistema 1, que é um sistema rápido, inconsciente, automático, que é responsável pelas nossas decisões diárias que a gente não para pensar. E tem um sistema 2, que deve ser mais reflexivo, consciente, esforçado, e que a gente aciona quando a gente precisa tomar decisões complexas. A divisão entre esses dois sistemas, obviamente, é didática, não é uma coisa que a gente decide, agora eu vou acionar o sistema 1 e agora eu vou acionar o sistema 2, mas ela nos torna particularmente vulneráveis à tomada de decisão em situações de pressão, particularmente vulneráveis a tomar decisões muito apoiados no sistema 1, que é um sistema rápido, inconsciente, pouco reflexivo, e é um pouco sobre isso que a gente vai fixar a nossa fala. Grande parte disso que nós hoje falamos a respeito do processo de tomada de decisão foi fruto dos estudos de duas pessoas muito importantes nessa jornada, que é o Amos Tversky, correndo o risco aqui de estar pronunciando errado o nome dele, e o Daniel Kahneman. Eles publicam em 1974 um artigo na Science que fala exatamente sobre como o nosso pensamento, como a nossa tomada de decisão se baseia numa série de atalhos que o nosso cérebro constrói para tornar a nossa vida mais fácil, gastar menos energia. Ele chama esses atalhos mentais de heurísticas e os principais são ancoragem, disponibilidade e representatividade. Perfeito. Então é interessante a gente refletir como isso vem de uma área do conhecimento da economia, do comportamento humano, mas o quanto isso é aplicado no nosso dia a dia. E o nudge realmente é uma coisa que a gente vai se aprofundando para entender o que é e que não tem uma tradução perfeita no português. Talvez se a gente fosse pensar na melhor tradução possível, seria algo como um empurrãozinho, uma cutucada, mas é algo que a gente vai ver bem mais complexo, não é uma tradução perfeita dessas expressões nossas.
Mas indo para essa base que a Cláudia estava falando, né, dos atalhos mentais, e são esses atalhos do dia a dia mesmo, né, nos exemplos que a gente comentou, que a Cláudia comentou na aula, da decisão se você, quando acorda, desliga o despertador ou levanta de uma vez, se você vai tomar banho antes ou vai se arrumar antes e vai deixar para tomar banho no final do dia. Essas decisões automáticas, que são pouco pensadas, elas na verdade são tomadas de decisão. E elas passam por esse processo do modelo 1 de tomada de decisão automático, que usa esses gatilhos, esses atalhos para tomada de decisão rápida. Então, como a ancoragem é um desses mecanismos, o mecanismo de ancoragem é quando a gente se fixa numa experiência vivida e aquilo passa a tornar para a gente uma referência automática. Então, a gente tem uma primeira experiência, por exemplo, na evolução de uma paciente, a gente viu ela na semana passada, e aí o nosso parâmetro de comparação na semana seguinte é com aquela experiência que a gente estava na semana passada. E no exemplo mais prático do cuidado paliativo, e a gente estava falando de oncologia, é quando a expectativa de resposta, de tratamento é muito otimista no início de uma conversa, aquilo fica fixo como uma ideia a ser perseguida, e todas as referências futuras vão ser baseadas naquela referência inicial. É importante a gente lembrar que essas heurísticas, elas não são problemas, né? Elas não são uma coisa errada. Elas existem para facilitar a nossa vida, para que o nosso cérebro gaste menos energia nessas tomadas de decisão automáticas. O problema, e nós vamos chegar nisso, né? Nós estamos aqui construindo o arcabouço no qual o nudge vai se encaixar. O problema é quando essa tomada de decisão rápida, pouco reflexiva, ocupa o lugar de uma tomada de decisão que deveria considerar outros elementos no nosso julgamento. Então, o Fernando falou a respeito de ancoragem, e a gente tem ainda a representatividade e a disponibilidade como as heurísticas publicadas, como eu comentei nesse artigo de 74, mas depois disso, muitas outras foram descritas e são estudadas. Estas heurísticas de representatividade e disponibilidade significam o quê? Representatividade é quando você tem estereótipos na sua cabeça de como são as coisas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa mulher vestida com um terninho de salto alto, com um coque e de óculos, que profissão vocês acham que essa mulher vai ter, né? Surge na nossa cabeça automaticamente executiva, professora, bibliotecária. Não surge na nossa cabeça que essa mulher é uma policial militar, por exemplo, porque o nosso estereótipo de uma policial militar é diferente desse estereótipo dessa mulher que eu acabei de descrever. Isso, então, é um viés de representatividade. E da mesma maneira que isso acontece de uma forma adequada, porque é adequado que eu, por exemplo, numa praia lotada de pessoas, consiga identificar quem é o salva-vidas com facilidade. Pelo estereótipo do salva-vidas, eu passo os meus olhos e eu consigo identificar essa pessoa vestida de amarelo, né, que tem um determinado biotipo que é capaz, né, de ser forte o suficiente para poder promover um salvamento. Essa pessoa, o meu viés de representatividade me ajuda a encontrar. E, por fim, o de disponibilidade. O que significa esse viés de disponibilidade? Esse viés, eu já adiantando de novo, igual eu fiz na aula. Essa heurística de disponibilidade é um julgamento baseado na facilidade que eu tenho de me lembrar de experiências que eu tive mais recentemente. Então, para um ortopedista, uma dor na coluna torácica vai ser uma dor mecânica, vai ser uma dor osteodegenerativa. A mesma dor torácica para um cardiologista vai ser uma angina, por exemplo, porque o ortopedista vê muito mais dor osteodegenerativa e o cardiologista muito mais anginas. Então, a gente tem essas heurísticas e isso tudo está certo, não tem nada de errado nesse processo de você pensar assim. O problema é que elas nos condicionam, de certa maneira, a cometer erros que são previsíveis. E esses erros previsíveis são chamados de bias ou vieses. E acho que é importante a gente lembrar que a construção dessas heurísticas, ela tem uma base muito cultural.
Então é o vocabulário que a gente, na sociedade em que a gente vive, com as vivências que a gente teve ao longo do tempo, que vai fazer a gente reconhecer alguns padrões e valorar de maneira diferente, né, cada um deles. Então quando a gente vai falar também de um cuidado paliativo individualizado, se a gente está assistindo, por exemplo, uma população com nível socioeconômico-cultural próximo do nosso, com vivências parecidas, racializados semelhante ao médico, à equipe de saúde que está fazendo essa deliberação, é muito mais provável que a gente tenha uma semelhança em reconhecer os mesmos padrões. Quando a gente vai avaliar alguém que está com essas influências culturais, raciais e econômicas diferentes das nossas, às vezes, né, a nossa forma de reconhecer alguns padrões e tomar decisão vai ser muito diferente. E inconscientemente, talvez a gente comece a utilizar conceitos que fazem sentido para nós, mas que não faz sentido naquela realidade. Então, por isso que a gente acha importante discutir isso hoje. Partindo desse contexto que a heurística é algo que faz parte do nosso pensamento e pode ser benéfico, a gente entende que quando ela impede de ser feita uma avaliação mais complexa, ela pode ameaçar a autonomia, a compreensão, a intencionalidade das nossas ações. E a gente sabe que desde essa primeira publicação na década de 70, a gente tem publicações mais novas que descrevem com maior profundidade vários tipos de vieses. Então, por exemplo, o viés de omissão-comissão, que é o viés sobre a gente fazer ou não fazer uma ação. Existe um peso psicológico entre quando eu não faço nada ou eu preciso de fazer algo, mesmo que essa intervenção não seja a melhor possível. A Cláudia trouxe para a gente um trabalho de 2023 que era muito interessante, em que eles traziam para homens um diagnóstico hipotético de uma doença e que se eles fizessem um tratamento cirúrgico, isso levaria a 10% de mortalidade. E se eles não fizessem o tratamento cirúrgico, teria uma mortalidade de 5% e não haveria todos os riscos associados a esse tipo de tratamento cirúrgico. E mais da metade das pessoas, 58% dos homens desse estudo, resolveram fazer um tratamento que tem mais chance de matá-los, mas que pelo menos seria fazer algo. Então seria essa ideia do viés da comissão, eu preciso fazer algo. O viés da omissão, por outro lado, é quando não fazer alguma coisa parece automaticamente melhor, né? E a gente eventualmente deixa de discutir um aspecto importante ou deixa de trazer para a nossa ponderação um aspecto importante, porque a gente, por mecanismo automático, achou que era mais protetor não fazê-lo, né? Não incluí-lo, né? E isso é, por exemplo, talvez um viés de excluir um idoso na discussão dos próprios valores dele, onde a gente fala, não, de alguma forma, um reflexo automático de proteção, a gente não envolvê-lo para não deixar ele traumatizado, e aí com isso a gente aumentaria um dano, né, de sofrimento para ele, trazer uma discussão de fim de vida ou de doença avançada para ele, e aí a gente, sem pensar, sem isso ser uma tomada de decisão deliberada, mas um mecanismo automático, a gente se omite em envolvê-lo, né? Esse é um exemplo do viés de omissão. Eu acho que no viés de omissão também a gente não pode esquecer do idoso robusto e do idoso frágil, da gente excluir de determinados procedimentos apenas pela idade, né? O paciente tem 85 anos, então ele automaticamente não é elegível para alguma coisa. Quando hoje a gente tem cada vez mais esse conceito, né, de robustez e fragilidade como muito mais determinantes do que a idade, o corte de idade propriamente dito. Nós até estávamos discutindo mais cedo a respeito de uma paciente que eu tive recentemente, uma idosa robusta, cuja trajetória vem sinalizando que ela pode precisar de hemodiálise. E a discussão com ela e com essa família a respeito de realizar ou não realizar hemodiálise, ela precisa ser feita. Eu não posso excluí-la a priori pelos riscos que, na minha cabeça, né, ela está correndo ao fazer, ou pelo desconforto que eventualmente ela possa estar. Eu não posso omitir uma possibilidade por esse meu viés, né, de achar que alguma coisa não está sendo feita, de achar que alguma coisa que vá ser feita vai fazer mais mal do que bem para essa pessoa.
o que incluiria, por exemplo, também encaminhar para o cuidado paliativo o paciente jovem, né? É essa mesma lógica, né? Porque ele é jovem, eu tenho certeza que ele vai ter uma proposta de tratamento muito obstinada, e encaminhar para o cuidado paliativo poderia fragilizar isso e ele não iria aderir. Esse é um discurso que os não especialistas em cuidados paliativos eventualmente usam para não encaminhar, né? E esse é um viés de omissão É um também. viés de omissão bem importante, bem lembrado. É importante nós pararmos um pouco aqui e fixarmos um pouco nesse viés de comissão ou de ação que o Rodrigo citou, porque ele é um grande responsável, até de acordo com um estudo publicado no Lancet em 2017, que avaliou quais são os indicadores, né, o que leva a um cuidado inadequado dentro da saúde. O viés de ação ele é identificado como uma das coisas que é responsável por um cuidado de saúde que é inadequado. Então, quando eu, no caso da oncologia, que é o cenário que a gente está aqui, quando eu indico uma quimioterapia, apesar de eu saber que ela não traz tantos benefícios, apenas porque o paciente não suporta, digamos assim, que a gente interrompa o tratamento, isso é um viés de ação. E ele não é apenas do profissional, ele é do paciente e da família também. O otimismo, né, do paciente muitas vezes contamina o profissional que acaba prescrevendo um tratamento adicional que não necessariamente vai agregar qualidade de vida para essa pessoa. Mas ainda dentro da equipe mesmo, a sensação de impotência de não ter o que oferecer, né, isso né, leva a essa iniciativa da prescrição pelo viés da comissão. E quanto menos a gente conhece as alternativas de cuidados, né, que seriam aquela proposta, então quando a gente diz que o paciente que não se beneficia de suporte artificial de vida, se a gente não contrapõe isso a uma outra modalidade de cuidado que vai continuar sendo um super cuidado complexo, cheio de detalhes, e aí passa a ser uma outra coisa a ser oferecida, e por não preparo a impressão é de que ou eu ofereço suporte artificial de vida ou eu não ofereço nada, o viés de comissão é reforçado, né? E acho que ouvindo vocês falarem me traz muito um pouco dos principais angústias da minha prática no SUS, que é quando a gente começa a cuidar do paciente, ele já vem negligenciado por não acessar um cuidado adequado durante muito tempo no sistema. Então ele chega muito grave e, por exemplo, num serviço oncológico quaternário, como um dos que eu trabalho, numa alta expectativa de que alguma coisa precisa ser feita. Então, num cenário em que agora que eu consigo acessar o cuidado adequado e eu fiquei perdido no sistema durante muito tempo e por isso também a doença avançou, vocês vão chegar aqui e não vão fazer nada para mudar essa realidade? E às vezes já é num cenário de estadiamento, de perda funcional tão importante que a gente já sabe que não vai ter tempo para benefício de nenhuma intervenção ativa, modificadora de doença ali. Então a gente entra nessa coisa de a expectativa alta que algo seja feito, mas desconsiderar a realidade atual é violar ainda mais os direitos que ele está desejando, que é de ter uma vida de qualidade. Às vezes é tirar isso. Então, construir essa narrativa se torna muito dura internamente, porque a gente também sente que é uma injustiça essa pessoa estar morrendo porque ele é miserável, né? Então, dá uma coisa de justiceiro, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esses pedidos e com essa análise. Há alguns anos teve um documentário chamado Extremis, o centro era a prática de uma intensivista chamada Jessica Zitter, que é também paliativista, e ela comentava no documentário e no livro, que tem esse nome também, agora eu já não vou me lembrar se estava no livro, se estava no documentário, se estava nos dois, a respeito disso em relação à população negra nos Estados Unidos, que era muito mais difícil que uma família de origem afrodescendente decidisse por limitar medidas invasivas em fim de vida, mesmo quando estava muito claro o baixo benefício dessas medidas para aquele paciente, por uma negligência histórica de acesso aos serviços de saúde. Então, é bem isso que você falou, Arabella, quando você chega lá, você quer ter direito a utilizar tudo que você não conseguiu utilizar antes. E agora, infelizmente, esse tudo, em termos de necessidade de assistência, é um outro tudo
que essa família não reconhece num primeiro momento. Então é uma construção um pouco mais delicada mesmo, e ela cita a população afrodescendente americana com esse mesmo comportamento que você cita desses pacientes que sofreram muita mistanásia aqui no Brasil. A leitura inicial de quem recebe essa informação, assim que ela chega no serviço de referência, por exemplo, mas sem benefício para intervenções mais diretas, qualquer coisa que é oferecida é dado como missão. Então, construir essa comunicação com relação aos objetivos é muito desafiador, né? Aí a gente já não está falando de viés, a gente está falando de um lamento social, estrutural mesmo, né? É um cenário muito difícil, que às vezes a gente consegue resumir, né, aquela coisa, a distanásia não pode ser a resposta à mistanásia. Não é porque, né, demorou muito para conseguir acessar, agora, logo, então eu vou fazer absolutamente tudo e prolongar um sofrimento. Eu acho que esses vieses de ação e de inação, né, de comissão e omissão, são muito interessantes, e até o próprio uso, na minha opinião, de antibióticos em fim de vida tem um viés de ação enorme. Acho que a gente não tem evidência de tanto impacto como a gente, comparado com o que a gente usa, mesmo em cenários de cuidado paliativo especializado. Mas eu gostaria de falar de um outro viés que é interessante, que é o da ancoragem. A gente falou, né, isso já era uma das nossas heurísticas bases, mas no contexto do cuidado à saúde, a ancoragem pode ser maléfica no sentido de que a gente foca excessivamente numa informação inicial, ignorando as outras informações. Então, né, se a gente for pensar numa tomada de decisão bayesiana, que as coisas que vão acontecendo vão mudando as novas probabilidades, a gente deve levar em conta, aquela abordagem inicial é só o primeiro passo. Mas muitas vezes, se o médico que diagnosticou, novamente a gente falando aqui do contexto oncológico, falou de um prognóstico estimado de 5 anos, e mesmo que essa pessoa esteja piorando, a gente vai entender que ao reacessar e falar, dar novas informações, nossa, mas agora a gente teve outra complicação, mas agora essa doença progrediu, pode haver uma ancoragem do médico, de parte da equipe médica, ou até dos profissionais, pensando que a gente vai ter um foco excessivo naquela informação inicial e não vai estar podendo construir o melhor plano de cuidado, porque a gente não tem uma boa entendimento, cognição da trajetória de prognóstico, né? Então, o prognóstico ele é dinâmico, e se a gente deixa de levar em consideração as últimas informações, a gente pode estar cometendo um viés. Um outro mecanismo possível de viés, que também se baseia nos gatilhos que a gente falou, mas quando eles atrapalham o processo a gente está chamando de viés, é o viés da disponibilidade. A ideia de que você tem as suas últimas experiências, ou as experiências que mais comumente você vê como mecanismo de tomada de decisão, pode limitar muito, se você não reflete mais aprofundadamente sobre essa decisão que você está tomando, limitar a sua tomada de decisão só pelo reflexo dessa experiência mais frequente, né? Então, um dos estudos que a Cláudia sugeriu na aula foi um estudo sobre indicação de cuidados paliativos em idosos com demência avançada. E o motivo, ele está falando sobre a motivação pelo qual os profissionais indicavam ou não indicavam cuidados paliativos para essa população. Outro viés importante é o viés da disponibilidade. A gente tem a heurística da disponibilidade e tem o viés da disponibilidade. Então, vamos supor que eu estou atendendo, como fala um artigo que eu apresentei na aula hoje, vamos supor que eu estou atendendo uma população de idosos com demência avançada e eu sou confrontado com a possibilidade de encaminhamento ou não para cuidados paliativos. E eu tive uma experiência recente, ou um colega meu muito próximo teve uma experiência recente de ter indicado cuidados paliativos para um idoso com demência avançada, e nesse processo de entrada no segmento de cuidados paliativos foi definido por um plano de cuidados que não incluía medidas invasivas, e depois chega um filho de Londres, né, como a gente fala, chega um filho de Londres que não concorda com aquele procedimento e abre uma reclamação, por exemplo, na diretoria daquele hospital, ou ainda no nosso conselho de classe. Se eu tenho essa experiência próxima, isso naturalmente vai influenciar a minha tomada de decisão no próximo caso que eu tiver parecido com esse. A mesma maneira, quando eu tenho um contato com uma família que foi especialmente agressiva comigo, ou que foi especialmente jocosa, o próximo contato com a próxima família, eu vou ir prevenida em relação àquela situação que eu vivenciei. Isso é chamado de viés de disponibilidade. Então, a gente tem as nossas ações do dia a dia, não só nós profissionais, mas também os pacientes, em função disso.
nos pacientes, o que pode significar o viés de disponibilidade? A minha vizinha utilizou aquela medicação e teve uma melhora excepcional. Então, se eu usar essa medicação, eu devo ter uma melhora excepcional também, porque a experiência disponível para mim é uma experiência positiva. Perfeito. Acho que no contexto da heurística e do viés da disponibilidade, também a gente percebe em outras especialidades. Você tinha comentado, né, como, por exemplo, o cardiologista vai pensar que a dor torácica é infarto. Mas isso, se ele conseguir juntar com outros fatores e ainda assim tomar uma decisão acertada, é melhor. Eu já lembro muito de professores falarem, por exemplo, sobre linfonodomegalia. Se você pega um infectologista, ele vai pensar numa doença infecciosa crônica, e você pega um hematologista, ele vai pensar numa doença hematológica e vai tentar biopsiar esses linfonodos com uma frequência muito maior. Então, a existência da heurística por si só não é negativa, mas quando você deixa ela contaminar a sua prática, isso pode se tornar um viés e ser ruim. Exato, e a gente pode contar como que a gente se livra disso, né? Objetivando a nossa avaliação com as evidências disponíveis e com o compartilhamento dessa tomada de decisão com outros colegas também, de diversas disciplinas, inclusive, porque eu tenho os meus vieses, eu não consigo não ter esses vieses, eu preciso ser consciente deles e tentar adotar estratégias que minimizem o dano que a tomada de decisão com esses vieses pode provocar para mim ou para os meus pacientes. A gente tem também o viés de excesso de confiança. Na aula, a Cláudia trouxe para a gente um artigo que 96% dos pacientes que morreram em um mês tiveram sua sobrevida superestimada. E a gente tem várias fontes disso na literatura. Tem o próprio suporte, lá de 95, um dos primeiros artigos, que trazia cardiologistas estimando sobrevida estimada de mais do que 6 meses para pacientes que faleceram naquele dia. E a gente tem um outro trabalho grande do JAMA, que avalia práticas associadas a guidelines e como as pessoas faziam mais práticas que não tinham evidência de benefício, porque tem essa ideia do excesso da confiança, é melhor eu fazer e eu tenho certeza que isso vai dar certo, e não deixavam de fazer coisas em que havia evidência do risco. Então a gente junto, né, acho que do viés da ação, essa ideia de que quando eu faço essa ação, eu tenho uma grande probabilidade de dar certo. E o viés de confirmação acaba reforçando um pouco isso, né? Quer dizer, uma vez que você cria essa alta expectativa, o viés de confirmação é o mecanismo pelo qual você busca enxergar, ou é levado a enxergar experiências que reforçam aquela sua teoria, né? Então, o exemplo que a Cláudia deu mesmo de pesquisa do Google, né? Então, quer dizer, ou da inteligência artificial, quando você está dialogando com ela te traz dados que reforçam a mídia social, né? Que vai reforçar para você, trazer experiências e informações que reforçam aquela sua hipótese. E o exemplo clássico é quando você decide engravidar e à sua volta você só vê as propagandas de pessoas grávidas e coisas de criança. Acaba que o teu olhar sobre o mundo modifica para enxergar as evidências e fatos que reforçam a sua hipótese. Exato, esse exemplo da IA é interessante porque muitas vezes você precisa treiná-la para que ela te confronte, para que ela não fique reafirmando com outros argumentos aquele seu argumento inicial. Porque no início, eu converso muito com o ChatGPT, me condenem, joguem a primeira pedra se quiserem, mas eu converso muito a respeito de informações que eu quero ter, etc. Eu uso aquela versão falada e eu percebia isso. Ele sempre começava, sim, ótimo ponto, ótimo argumento. Eu estava me achando ótima, né? Só que, na realidade, isso vai te empobrecendo, porque se você fica só conversando com a inteligência artificial ou só com pessoas que não têm coragem ou mesmo não querem, né, te desagradar dizendo que você está errado ou que você está falando algo não totalmente adequado para aquela situação ou para aquele momento, você vai se fechando dentro de uma bolha em que você só tem confirmações, é igual o algoritmo da sua rede social, né? Eu, quando converso com o meu marido, ele me fala sobre política, ele me fala sobre guerra, ele me fala sobre a política na Europa, e eu falo com ele a respeito de receita de pão,
Porque o meu algoritmo, ele lê, né, os meus interesses, as minhas curtidas, etc. E ele vai nos fechando cada vez mais dentro de uma bolha que vai se auto-reafirmando. E a gente vai ficando pobre com isso. Então, eu acho que esse bias, esse viés de confirmação, a consciência dele, principalmente em tempos de redes sociais, com esses algoritmos que ficam mostrando para a gente apenas o que a gente quer ver, ele é super importante, não apenas na nossa prática, mas também para a nossa vida social. Mas essa lógica da inteligência artificial do algoritmo, na verdade, reflete uma natureza muito humana, né? Então, se eu tenho uma expectativa, uma teoria na minha cabeça, uma afirmação, um jeito de explicar o mundo da minha cabeça, se eu for exposto a 10 experiências e 3 delas confirmem a minha teoria e 7 não confirmem, o nosso mecanismo natural por viés é reforçar na minha memória as 3 experiências que confirmam, né? Então, eu imaginando um paciente com câncer fazendo quimioterapia numa sala de quimioterapia, tem várias pessoas que vão bem, outras pessoas vão mal, mas as pessoas que continuam ali, que estão muito bem, viram um exemplo muito mais marcante do que aquelas que desapareceram ali da sala de quimioterapia porque, né, não evoluíram bem na doença deles. Isso, e um outro viés é o do framing, que a decisão não muda só pelo dado clínico, mas muda também pela forma como ele é apresentado. E aqui a gente fala de algo muito querido e defendido pelos paliativistas, que é a forma que a gente se comunica, né? Então, uma verdade pode ser dita e expressa de formas diferentes, e isso abre a escuta do outro à possibilidade, né? Então, se a gente utilizar uma mesma informação prática, um dado, em que eu apresento ela como uma negativa, com um tom de isso não será feito, é muito pouco provável que o outro se abra para essa escuta. Quando eu coloco, precisamos ponderar alguns riscos, isso me preocupa, a forma pode fazer com que você consiga se comunicar trazendo o mesmo dado que você deseja. Isso é confirmado por um outro trabalho que a Cláudia trouxe, em que eles tentaram estudar de uma maneira randomizada qual estratégia sobre preferências de cuidado de fim de vida, né, planejamento antecipado de cuidado, era mais efetiva no contexto, na época da pandemia de Covid-19. Era exposto 2 frases para a pessoa, em que uma delas focava em eu gostaria de exercer o meu direito de recusar ao tratamento e gostaria de focar em conforto, versus uma outra que seria, eu gostaria que os profissionais de saúde procurassem tratamentos que me ajudem na minha dor e no meu sofrimento, mesmo que eu não tenha tanto tempo de vida. Essa segunda forma de ser dita levou a um aumento do percentual de pessoas que alinharam nesse cuidado focado em conforto. Perfeito. E o framing, ele conversa muito com um outro viés que é o default, na realidade. Não é exatamente um viés, ele praticamente está dentro do framing também, mas é a opção padrão. É um viés de estagnação, ou seja, nós somos preguiçosos no sentido de tomar atitudes para mudar uma opção que já está ticada. Então, existem já alguns trabalhos, eu acho que 2 principais, nos falam de estudos que apresentaram para os pacientes um modelo padrão, o que foi utilizado inclusive no projeto Suporte, um modelo padrão que falava a respeito de diretivas antecipadas de vontade, de planejamento antecipado de vontades. E nesse papel, nesse formulário, estava marcado para algum grupo a opção por priorização de conforto. E para outro grupo já estava marcado uma opção por adoção de medidas prolongadoras de vida, mesmo que isso não trouxesse tanto benefício. Aquele grupo que recebeu como opção padrão o conforto teve uma escolha por essa opção, eles tinham a liberdade de riscar e marcar a outra escolha, e esse grupo que recebeu como opção padrão o conforto ficou nessa escolha num percentual muito maior do que aquele outro grupo que recebeu como opção padrão o prolongamento de vida. Depois desse trabalho feito, os pesquisadores voltaram nessas pessoas, fizeram um debriefing e
acessaram eles e contaram, olha, o objetivo desse estudo era esse e tal, e você fez a sua opção dentro desse braço que tinha por intenção estudar se isso seria uma opção que, uma vez marcada, permaneceria. E não tiveram quase nenhuma mudança de opinião depois, quando eles fizeram esse debriefing. Olha o poder disso. Simplesmente porque está marcadinho um X numa caixinha ou noutra, as pessoas tomam essa decisão. Ou seja, aqui a gente já começa a falar de uma coisa muito importante, que as decisões em saúde, elas são muito instintivas, muito intuitivas. Que reflexão teve essa pessoa que marcou mais numa ou noutra, simplesmente porque o X estava ali? Não teve uma reflexão, até porque o tempo do preenchimento desses documentos era um tempo curto mesmo, que não permitiria que você fizesse uma reflexão ali naquele momento. Então a gente começa a chegar agora no nudge propriamente dito. Eu ia só reforçar, eu acho que é um aspecto importante também, que também foi trazido por você na aula, a gente discute, a ideia de discutir todo esse viés é tentar proteger a gente de tomar decisões automáticas sem uma reflexão maior, uma compreensão maior do que a gente está fazendo. Então a gente tenta entender que existem eles, porque em teoria, conscientes deles, poderíamos nos proteger de tomar decisões diferentes do que a gente de verdade gostaria de tomar, porque a gente tem essa consciência. E aí esse exemplo que a Cláudia acabou de dar é de que, mesmo depois de avisado que tinha um viés induzindo a tomada de decisão deles, eles não modificaram. E aí outros tantos trabalhos que tentaram evoluir depois da década de 70, quando essa primeira descrição surgiu, demonstram a mesma coisa, de que a consciência do viés raramente consegue desenviesar a tomada de decisão. É tão intrínseco no nosso mecanismo de pensamento, é tão automático na gente, é tão dentro da nossa natureza de pensar e de tomar decisão, que é, em geral, tão mais intuitiva do que racional, que tomar consciência disso modifica pouco a nossa capacidade de esquivar desses atalhos negativos, né? Desses atalhos que bloqueiam a nossa capacidade de tomada mais consciente da decisão que a gente está tomando. Exatamente. E esse processo de desenviesar, né, ele passa por uma coisa que chama metacognição, que eu vou pedir para a Arabella falar um pouquinho para a gente, que ela me deu uma aula sobre isso hoje. Então é essa reflexão que a gente muitas vezes pula por atalho mesmo, né? De pensar o que fazer, né? O que a gente está fazendo enquanto a gente está fazendo, né? Então essa compreensão maior de quando eu tomo essa decisão, quais são os motivadores, como eu me sinto diante disso. E aí eu penso na nossa equipe, né? Enquanto trabalho, por exemplo. Então, quando eu escolho por prescrever uma morfina, o que me leva a fazer isso? Será que foi algo intuitivo, no sentido, o padrão que eu mais realizei para controle de dor sempre foi prescrever morfina? Será que é a medicação mais disponível no meu serviço? Ou é porque muitas vezes eu tive dificuldade de acessar e trabalhar outras opções de analgesia, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente só copia esses padrões sem essa reflexão, e a metacognição vem como uma busca em desacelerar o pensamento e a cada passo refletir por que nós estamos seguindo esse caminho? Quais são os fatores, inclusive os vieses, que estão nos levando nessa direção? E que é algo que a gente vem percebendo que às vezes durante o trabalho, o cuidado do outro e de tantas demandas, a gente tem pouco tempo em fazer essa reflexão durante o processo. E talvez a gente só vá fazer isso tardiamente quando a gente julga que a nossa decisão não foi a mais correta por algum motivo, né? Então a gente vem muito na metacognição do disclosure. Deu errado e a gente vai pensar onde está o problema. Sim, é muito interessante que a gente tem dado tanto esses exemplos, a gente viu vários na aula da Cláudia, de como que uma heurística pode ser um viés e de como um viés pode ser usado, né, potencializado ou reduzido. Claro que através da metacognição a gente tenta entender os próprios vieses e que talvez só saber deles e entender isoladamente não vai fazer a gente ter menos vieses, mas uma preocupação do ponto de vista bioética de o que se faz com esse viés.
Então, se a gente está falando, por exemplo, do framing, a gente consegue imaginar, talvez vocês já passaram por essas experiências de ir pagar em algum lugar e aí ter lá no primeiro número, assim, Pix, para você poder pagar por Pix, porque o cara ganha menos na coisa de cartão. Se você quer o cartão, você tem que fechar 5 vezes, clicar em 10 botões para conseguir pagar no cartão. Então, alguém que entende sobre essas tomadas de decisão pode influenciar a gente a tomar uma decisão que não seja melhor para nós. E pagar no Pix ou no cartão não é tão ruim quanto fazer ou não um tratamento de saúde com várias repercussões, né? Exatamente. E os estudos a respeito de tomada de decisão em saúde, eles cada vez mais batem no ponto de que informação não é suficiente para que o paciente tome uma decisão acertada, de acordo com seus valores e preferências. Então, o modelo clássico do termo de consentimento livre esclarecido, por mais que você leia palavra por palavra, estude, reflita ali sobre tudo que está escrito ali no sentido de adquirir aquele conhecimento em relação ao procedimento que você vai ser submetido, por mais que você faça isso e ninguém faz, vamos ser muito honestos, né? Pense na última vez que você teve que ir num laboratório e assinar um termo de consentimento para fazer uma tomografia ou qualquer outro procedimento, se você leu aquilo que você estava assinando, seja honesto, né? Então, esse pensamento, né, de que com conhecimento as pessoas tomam as melhores decisões, isso já caiu por terra, porque todas essas outras coisas que nos influenciam, emoção, cultura, vieses, isso tudo vem muito antes que o conhecimento consiga fazer um efeito. Tem um filósofo americano chamado Carl Schneider, que na realidade eu tomei contato com as publicações dele através da leitura da Jennifer Blumenthal Barbie, que é uma estudiosa dessa questão da tomada de decisão, que ele fala que ele tem um pai idoso e esse pai, ele publica muito sobre isso também, e ele diz assim, olha, não tem a menor chance para que um termo de consentimento ou que conhecimento faça com que as pessoas tomem decisões melhores ou piores. Na realidade, mesmo pessoas muito inteligentes, elas vão se apoiar em outras coisas e muitas vezes em conselhos. Conselho do seu próprio médico, conselho do seu filho, do seu pai, do seu cônjuge. E ele conta a história do pai dele, um acadêmico, uma pessoa, né, de inteligência inquestionável, e ele teve um problema cardíaco X, que foi dito para ele que ele teria 6 meses de vida pela frente. Eles moravam muito perto da Johns Hopkins e foram até lá para ouvir uma segunda opinião. Chegando lá, o médico falou, realmente, se você não fizer nada, você tem aproximadamente isso, né, alguns meses de vida pela frente, mas existe o tal procedimento que agora poderia ser feito, tem esses riscos, esses benefícios. Vai e pensa. O pai dele foi para casa junto com ele, foram dirigindo até em casa, chegaram lá, sentaram na varanda da casa e o pai dele pergunta assim, o que você acha, eu deveria fazer essa cirurgia? E ele fala, acho que sim, pronto, acabou a reflexão. Acabou a reflexão. E é isso, entendeu? É algo que, o peso que isso tem e o quanto os nossos pacientes perguntam pra gente, o que você faria? Se fosse sua mãe, o que você faria? E nós já desenvolvemos estratégias de nos esquivarmos dessa resposta, porque a gente sabe que não é sobre a gente, que a gente deve deixá-los tomar a decisão que tenha sentido para eles. No entanto, eles esperam que a gente dê uma resposta. E acho que trazendo uma problematização, e talvez se eu fugir um pouco vocês me perdoem, mas fazer escolhas não basta só acessar informação, porque a gente está falando às vezes de pessoas, né, até agora no momento, que têm a compreensão de que eles são cidadãos, que eles são indivíduos que podem fazer escolhas. Quando a gente fala da maior parte da nossa população no nosso país, muitas dessas pessoas nunca tiveram o direito de escolher alguma coisa. São pessoas que sobreviveram. Então, quando você coloca um monte de informações, mesmo que você traduza para o vocabulário, para o contexto dela, isso gera tanta angústia que às vezes a gente fica num dilema de eu estou ajudando ela a construir um cenário que faz sentido para ela, eu estou pressionando ela a desenvolver um novo vocabulário, um novo alfabeto emocional e de tomada de decisão,
sendo que ela nunca teve a oportunidade social de fazer isso. Então, às vezes eu me deparo constantemente, infelizmente na minha realidade, com pessoas que só tiveram que sobreviver. E muitas vezes o que elas têm de mais valoroso é uma intuição, né? E essa intuição não se explica, né? Então é tipo, eu não vou fazer isso porque meu coração me pede para não fazer isso. E em cenários de extrema escassez, a única coisa que eu tinha era isso. Então, para fazer escolhas, você tem que se entender enquanto indivíduo. E tem muitas pessoas que só sobrevivem às intempéries, né? Às misérias, às escassezes. Então, o que ela deseja é que você diga para ela, enquanto médico, o que ela tem que fazer, né? Então, é dilemático também na minha realidade, acho que todos os dias, tentar desenvolver isso e o quanto há tempo hábil para se desenvolver isso, se desenvolver essa autonomia que nunca foi dada socialmente, né? Esse nível de vulnerabilidade, é lógico, a Ara está falando sobre todo um nível de vulnerabilidade social, socioeconômica, né, e de acesso à rede de saúde, mas é importante a gente reconhecer que em qualquer relação médico-paciente existe um nível de vulnerabilidade, uma assimetria de poder e de tomada de decisão, e a gente, na experiência do hospital privado, com pessoas com alta capacidade de influência na sociedade e poder, também se vê na falta de direito de tomar decisões, né, no final das contas. O peso que a gente tem que levar em consideração no nosso tem que. O tem que de um médico, né, que existe esse problema e a gente tem que fazer isso, imagina, se pro exemplo da Cláudia, que pro filho foi, acho que sim, foi poder suficiente, você imagina se isso vem vestido daquele viés de representatividade que o médico tem na cabeça, no imaginário daquele paciente, e na prática tem mesmo, ou o enfermeiro, ou qualquer outra pessoa da equipe de saúde, o quanto o poder dessa palavra tem que ir. Se tem que ir, não tem o que discutir. Por que a gente está falando aqui, né? Se a autoridade disse que tem que ir, né? E existe mesmo, existe um viés de autoridade, né? A pessoa que tem a palavra, ela, dependendo de quem ela é, né, na cadeia alimentar, né, do poder, vai ter muito mais influência sobre a tomada de decisão. Mas tudo isso a gente falou até agora para falar que existe uma maneira de você se aproveitar, digamos assim, desses vieses cognitivos para o bem das pessoas. Então, eu posso me aproveitar, por exemplo, da disposição dos alimentos dentro de um buffet para estimular as pessoas a comer saudável. Eu posso colocar as saladas de forma mais acessível, eu posso deixar os pratos de tamanho menor, de maneira que elas achem que o prato está cheio com menos comida. Eu posso colocar o balcão das sobremesas escondido atrás de outro balcão. Eu posso colocar água e suco ao alcance da visão e refrigerantes fora desse alcance da visão. Isso tudo é um jeito de fazer coisas que estimula as pessoas a ter experiências e ter hábitos melhores para a sua vida. Quem coordena isso, quem monta isso é chamado de arquiteto de escolhas. A arquitetura de escolhas, ela é uma área do marketing muito forte, né? Nós passamos pelo mundo sendo expostos aos frutos dos arquitetos de escolha o tempo todo, e quando nós estamos falando do uso da arquitetura de escolhas para favorecer um determinado comportamento ou uma determinada escolha que é a favor do bem do indivíduo, eu estou falando de um nudge. Então, esse empurrãozinho, ele é o que a gente chama de nudge. Como a gente monta as coisas na arquitetura de escolhas para que a gente consiga influenciar um indivíduo ou uma comunidade a fazer algo que é bom para ele. Nós já vamos chegar na discussão de quem é que sabe o que é bom para ele, mas no conceito é isso que está posto. É interessante que essas alterações da arquitetura de escolha podem tentar empurrar, né, o empurrãozinho, mas eles não vão impedir da pessoa tomar as decisões que ela queira. Talvez pode só nos ajudar a colocar num caminho que nos parece melhor. Isso é um nudge.
Agora, se a alternativa que o paciente precisa, a pessoa, né? Porque isso não é só na saúde. A alternativa que a pessoa tem, aquele caminho que eu estou tentando empurrá-la, estiver inacessível, ou seja, como falou o Rodrigo, eu quero que ele pague com Pix, então o Pix está acessível, mas pagar com o cartão eu preciso fazer 500 escolhas, clicar em 500 lugares e é muito difícil de eu conseguir. Vou citar um exemplo melhor ainda. Quando você faz uma assinatura com 3 meses gratuitos e depois dos 3 meses você pode pedir o cancelamento para parar de receber e aí você não vai pagar nada. Primeiro que, pelo default, a gente não muda. A gente não vai lá e cancela e fica pagando uma revista que você não lê por 5 anos. Agora, quando você vai tentar cancelar, é uma novela. Então, se a alternativa está pouco acessível, a isso a gente chama de sludge. Então, na linguagem da economia comportamental, o nudge é um paternalismo libertário, ou seja, ele é paternalista porque ele está supondo que existe um comportamento que é melhor para você. Então, eu parto desse princípio paternalista, mas eu não impeço a pessoa de seguir o outro caminho, caso seja essa a escolha dela. E isso é muito importante, essa possibilidade de recusar, né, de não deixar ser empurrado, de deixar ser empurrado, ir para o lado de lá, repensar e falar, não, mas eu vou no que eu quero. Que a gente tem também o conceito do não dissentimento, né? É uma estratégia de tomar decisão compartilhada proposta pela LexCon, em que você faz uma deliberação complexa, no final de uma deliberação, entendendo os objetivos, valores, crenças daquela pessoa, você simplesmente faz um resumo disso tudo, propondo um plano. E a pessoa tem direito de recusar esse plano. A pessoa pode falar, não, a gente está aqui 2 horas conversando, esse resumo que você está me falando não tem nada a ver, você entendeu errado. E aí você vai se recalcular. Mas que talvez, né, nesse modelo do não dissentimento, é como se fosse um nudge final de entendemos tudo isso e agora o próximo passo é esse. A pessoa pode recusar, mas pode facilitar para um momento em que essa recusa seja muito difícil, a gente manter nesse caminho que pode ter esse componente de paternalismo libertário. É sim uma coisa paternalista em que a gente presume que aquilo é o melhor para a pessoa, mas nesse contexto você já conheceu muito dessa pessoa, você está construindo uma tomada de decisão mais contextualizada. Existem vários nudges que podem ser utilizados em saúde. Tem alguns artigos que falam a respeito disso e tem um acrônimo que é chamado de Mindspace, MINDSPACE, que são as iniciais dos principais nudges utilizados, que podem ser utilizados em saúde para você favorecer um determinado caminho, uma determinada escolha. Então, vou falar rapidamente sobre esses nudges possíveis, depois a gente vai dar alguns exemplos de estudos já feitos nesse sentido. Então, o mensageiro confiável, ou seja, quem transmite a mensagem influencia a chance ou não de adesão. Isso a gente vê muito com os influencers nas redes sociais. Apesar de ninguém saber por que eles são confiáveis, as pessoas acham que eles são confiáveis. Então vai lá uma pessoa que tem um lábio maravilhoso e passa um batom maravilhoso e diz que aquilo lá foi bom para ela. Isso a gente viu acontecer muito na época da Covid. Por exemplo, o uso da hidroxicloroquina veio por conta de um mensageiro confiável. Um pesquisador que tinha alguma credibilidade defende o uso da hidroxicloroquina como um tratamento para o Covid e isso faz com que muita gente acredite. Se quem tivesse dito que a hidroxicloroquina era adequada para o tratamento da Covid fosse alguém sem vivência acadêmica nenhuma, sem nenhuma publicação, uma pessoa X, anônima, muito provavelmente nós não teríamos todo o desserviço, né, que foi esse statement. Incentivos. Então, as pessoas respondem de modo diferente conforme percebem ganhos e perdas. Nós temos uma aversão à perda. Então, se a gente oferecer R$1 por cada dia que uma pessoa conseguir caminhar 7.000 passos ou
E, portanto, ao final de um mês, isso são R$ 30. Se, ao contrário, eu der R$ 30 no começo do mês e descontar R$ 1 por cada dia que ela não cumprir os 7.000 passos, a chance dela cumprir os 7.000 passos todos os dias é muito maior na segunda opção, porque nós temos naturalmente uma aversão a perdas. Aí, contextualizando até num cenário das nossas rotinas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre cuidados de fim de vida para um familiar. Se a gente começa introduzindo que o objetivo é não fazer novos exames propedêuticos, não realizar intervenções modificadoras de doença, não ir para a UTI, não realizar medidas invasivas, a escuta diminui muito mais do que se a gente trazer com esse objetivo, a gente vai focar num ganho de percepção de conforto, em maior controle de sintomas, numa maior proximidade da equipe multiprofissional, avaliando diariamente esse controle de sintoma, na maior possibilidade de realização de alguns desejos específicos e depois trazer as coisas que não fariam sentido porque não resultariam num benefício. Você percebe que tem uma percepção cognitiva de que a gente está trazendo um benefício e não trazendo uma perda, né? E muitas vezes o cuidado paliativo, quando entra, a equipe de cuidado paliativo entra só no cuidado de fim de vida, traz essa percepção de a equipe que vem tirar coisas. E se a gente ainda constrói a comunicação assim, essa sensação de perda fica ainda maior. Perfeito, ótimo exemplo. Outro nudge são as normas sociais, ou seja, nós somos muito influenciados pelo comportamento dos outros. Então, vamos pensar dentro de uma estrutura hospitalar onde os médicos de uma UTI, por exemplo, são confrontados com o quanto seus colegas estão encaminhando pacientes com determinadas características para a avaliação da equipe de cuidados paliativos. Se os meus pares estão fazendo, então eu me sinto compelido a fazer também. Opções padrão, a gente já comentou. Destaque, que tem a ver com framing, né? O que chama mais atenção, aquele opção do PIX, né? Saliente, como o Rodrigo falou. A ativação prévia, né? Pequenos estímulos prévios podem orientar escolhas sem percepção consciente, ou seja, facilidade de atingir determinadas opções, disponibilidade. A gente vai conversando, né, os vieses com as intervenções possíveis de nudge. A emoção, sentimentos moldam julgamentos e preferências, óbvio, né? O compromisso assumido, então as pessoas tendem a agir de forma coerente com o que assumiram publicamente. Então, uma vez que, isso eu vi acontecer nas redes sociais também, uma vez que você assume, por exemplo, que você é vegano, mesmo que a pessoa, que não faça mais sentido isso para ela em algum momento da vida dela, ela tem muita dificuldade depois de ter assumido publicamente que ela não é mais vegana, por exemplo. E da mesma maneira, eu acho que tem uma coisa de um otimismo excessivo frente a um adoecimento. Você cria uma imagem frente à sua família de que você é uma pessoa que não vai desistir nunca, aquela metáfora da guerra, né, o batalhador e tal. E essa pessoa, ela mesma tem muita dificuldade de dizer: tô no meu limite, tô cansado, gostaria de seguir um outro caminho, porque é como se ela estivesse decepcionando as pessoas que estão e que ao redor e que a amam, né? E só para compartilhar, porque isso me lembrou um caso que eu tenho cuidado recentemente, houve esse pacto do compromisso assumido, né, recentemente, de uma filha que veio, largou a vida nos Estados Unidos e veio para cuidar do pai com câncer avançado, assim, gástrico. E no início do processo ela combinou com ele que viveu, né, durante muito tempo, assim, que batalhou muito para que eles pudessem estudar, que ela usaria de todo o conhecimento dela para que desse certo, para que ele fosse curado, para que ele sobrevivesse. E agora a gente se depara com um avanço inexorável aí da doença e ela se vê numa angústia extrema de ter prometido algo para o pai que ela não está conseguindo cumprir. E o pai claramente percebe que ela fez tudo que ela podia. E eles não conseguem conversar sobre isso. Então, ele sofre por perceber que ela está frustrada
e se culpando por não ter conseguido honrar algo que ela achava que tinha o domínio, que as habilidades cognitivas dela dariam conta, e ele se vê triste não porque provavelmente está partindo, e sim por vê-la triste numa percepção de que está decepcionando ele, né? Então, como esse jogo do compromisso, né, da gente, às vezes, dar garantias, sendo que a gente não controla todas as variáveis, tanto quanto familiar quanto profissional, pode trazer uma potencialização de sofrimento. Isso tem tudo a ver com o último do nosso acrônimo, que é ego, autoimagem. Então, como às vezes a gente vê que essa pessoa foi colocada num cenário da batalhadora, ou a outra é o cuidador, todo o objetivo de vida, a pessoa se reconhece como aquilo. E é quando talvez aquele cuidado não vai ser mais tão longo, porque essa paciente, essa pessoa está chegando no fim da vida, ela fica, mas quem é você então? Se nos meus últimos 10 anos, meus últimos 20 anos foram dedicados para cuidar de alguém. Então, tudo que afeta a autoimagem de alguém influencia muito nas tomadas de decisão. No contexto do nudge, isso pode significar uma facilitação por parte da equipe da assunção de um outro papel dessa pessoa no processo do cuidado. Então, muitas vezes, essa transferência de papéis é o que vai permitir que esse processo evolua, que as pessoas voltem a conversar, como você falou, né, Arabella? Existem já uma série de intervenções estudadas de nudge no ambiente da tomada de decisão em saúde. Eu acredito que as principais são as de default mesmo, que são aquelas estratégias de você criar uma opção padrão que deveria ser seguida e que, para não seguir, o profissional deve clicar ou dar uma justificativa. Então, eu tive que escolher, tem muitos trabalhos, mas eu tive que escolher alguns trabalhos e um deles estudou 24 mil pacientes aproximadamente em 11 instituições diferentes, portadores de DPOC, demência ou doença renal crônica, e esses pacientes, uma vez internados, tinham um pop-up que aparecia quando eles preenchiam determinados critérios elegíveis por inteligência artificial. Quando esses pacientes preenchiam esses critérios, aparecia um pop-up lá para o profissional fazer o encaminhamento para o cuidado paliativo. E se ele não quisesse encaminhar, ele tinha toda a liberdade, como diz o conceito de nudge, de dizer que não quero encaminhar, e ele dava uma justificativa que também era fácil de fazer. Com essa ação, controle versus intervenção, no grupo intervenção, cerca de 44% dos pacientes foram encaminhados para avaliação de cuidados paliativos, enquanto no grupo controle, 16% foram encaminhados, perto de 17%. O tempo para consulta em cuidado paliativo também foi menor no grupo de intervenção, e as razões pelos quais os profissionais marcaram para não encaminhar foi: não tem necessidade de cuidado paliativo nesse momento, aquele clássico que a gente sempre ouve, eles escrevem, eles não se envergonham, e a equipe já oferece os cuidados paliativos necessários que o paciente está precisando nesse momento. Foram os dois principais, mas o primeiro, mais de 50% das recusas de encaminhamento foram com essa justificativa, apesar de que as recusas de encaminhamento foram bem pequenas, por volta de 10% nesse estudo. As outras perdas foram por outras razões. Um outro trabalho que a gente apresentou nessa aula é um trabalho com 3 nudges direcionados aos oncologistas, em que eles com o objetivo de aumentar conversas de planejamento de cuidados e conversas a respeito de prognóstico. Eles, então, de novo, né, o machine learning, né, a inteligência artificial identificava, de acordo com critérios estabelecidos pelo NCCN, critérios de mau prognóstico, identificava os pacientes que tinham isso e versus a agenda do oncologista, e esse oncologista então recebia e-mails semanais comparando suas taxas de conversa sobre doenças graves com as dos pares, né, aquele nudge que a gente tinha comentado, listas semanais de pacientes de alto risco, ou seja, na agenda dele apareciam marcados, né, os pacientes que preenchiam aqueles critérios de mau prognóstico do NCCN,
e mensagens de texto opt-out antes das consultas com pacientes de alto risco. O que significa opt-out? Que eles podiam ignorar essa mensagem, eles não precisavam dar uma confirmação ou que eles não precisavam responder que fariam alguma coisa em relação a isso. Esses 3 nudges, essas 3 intervenções provocaram um aumento significativo de conversas a respeito de prognóstico, de planejamento de cuidados, que mesmo após a interrupção do estudo, permaneceu fazendo com que esse grupo que recebeu esses nudges continuasse tendo mais conversas ao longo do ano que se seguiu ao término do estudo, que é uma coisa bastante significativa. Além disso, Cláudia trouxe para a gente 2 outros estudos que mostravam que os nudges têm um impacto maior quando eles ativam, né, quando eles têm um efeito sobre o paciente e sobre o médico. Num primeiro estudo que foi publicado no JAMA 2024, eles avaliaram mais de 4.000 pacientes e mais de 160 oncologistas, que quando o nudge foi combinado, ou seja, tanto o médico quanto o paciente recebiam alguma influência para discutir decisões relacionadas a adoecimento grave, planejamento antecipado de cuidado. Quando o nudge foi combinado, você teve mais frequência desse comportamento acontecendo de uma maneira estatisticamente significativa. Num outro estudo no Journal of Clinical Oncology de 2025, mais de 1.000 pacientes receberam nudges combinados, pacientes e seus médicos, e isso aumentou as discussões sobre doenças graves em 80%, também de uma maneira estatisticamente significativa. Esses estudos são apenas alguns estudos que avaliam o impacto dos nudges sobre a prática da tomada de decisão em saúde. Agora, a gente comentou, quando começamos a falar sobre o nudge, que ele parte do princípio que existe algo que é melhor para o paciente. E nós estamos dando um empurrãozinho para que ele chegue nesse algo melhor. Aqui a gente falou sobre discussão de plano de cuidados, a gente falou a respeito de encaminhamento para avaliação com a equipe de cuidados paliativos. São intenções defensáveis, vocês concordam comigo? São intenções defensáveis. A gente não teria muito o que discutir, mas dependendo da maneira como você constrói isso, pode escorregar para o paternalismo 2.0 de fato. Então, se eu crio, por exemplo, como a gente até já falou no episódio sobre hematologia, né? Se eu crio, por exemplo, um encaminhamento obrigatório, uma consulta obrigatória com a equipe de cuidados paliativos para todos os pacientes que entram no serviço, e eu não dou a esse paciente a possibilidade de recusar essa consulta, eu estou escorregando no paternalismo 2.0. Né? Por mais que eu siga achando que essa pessoa ter uma consulta em cuidado paliativo vai fazer bem para ela. Mas a gente pode imaginar situações em que, de fato, isso pode gerar uma percepção de mau prognóstico, isso possa gerar uma percepção pode gerar um sentimento de ansiedade no paciente, e a gente não pode obrigar ninguém a seguir um caminho, por mais que a gente considere esse caminho mais saudável para ele. Eu não posso proibir, por exemplo, uma pessoa de fumar. Eu posso dificultar que ela fume, como de fato socialmente a gente dificulta atualmente, né? Os restaurantes não têm área mais de fumante, as pessoas precisam sair na rua, está chovendo, elas ficam, né? Já fica tudo mais difícil. Então eu posso dificultar as opções menos saudáveis, mas eu não posso impedir as pessoas, porque senão eu estou fazendo um slut. E a foto na caixa de cigarro é um nudge. Né? Ele vai comprar ali um maço de cigarro e vai estar lá lembrando dele dos efeitos negativos. Exatamente. E conversa com a nossa aversão à perda, né? Então, mas da mesma maneira que ninguém mais olha para a foto na caixa de cigarro, e se no começo causou algum impacto, hoje em dia não causa mais impacto nenhum, existe uma sobrecarga de estímulos, de nudges ao redor da nossa vida. Então, quem nunca fechou os pop-ups que aparecem no prontuário eletrônico sem sequer ler o que está escrito neles? Porque eles aparecem todos os dias, o tempo todo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o uso dessa ferramenta para a gente também não escorregar. Mas o que nós gostaríamos de chegar é realmente nessas questões bioéticas em relação
ao uso do nudge em saúde. Nós basicamente temos duas grandes linhas bioéticas de discussão. Uma linha que acredita que o nudge, ele pode e deve ser utilizado, porque se nós não utilizarmos, todo o resto está utilizando. Então, a indústria farmacêutica está utilizando, os grandes laboratórios estão utilizando, os hospitais que querem vender serviços estão utilizando, os laboratórios que querem vender exames estão utilizando, as farmácias mesmo, não a indústria farmacêutica, mas as farmácias estão lá com suas gôndolas, com promoção de medicamentos. Então, se nós não utilizarmos, as pessoas não vão estar isentas de exposição ao nudge. Só que é provável que os pensadores dessa arquitetura de escolhas, dessas opções aí que eu acabei de citar, não estejam pensando exatamente no que é melhor para o paciente. Enquanto que nós, especialmente como paliativistas, dentro da nossa proposta de conhecer melhor os nossos pacientes, a gente possa dar empurrõezinhos daquilo que a gente entende que é adequado, que é compatível com desejos e preferências daquele paciente. Então, no Geripal, né, que nós somos fãs, tem 2 episódios sobre nudge, e num deles, um dos autores desses artigos, ele é entrevistado, me perdoe, não vou lembrar o nome dele agora, é Scott alguma coisa, e os entrevistadores perguntam para ele, mas como que você utilizaria isso, né? E ele fala, eu diria assim, fazendo abordagem a respeito de planejamento de cuidados, né? Eu diria assim, olha, em situações como a sua, aqui no serviço, a gente não costuma indicar determinada coisa. E eles caíram de pau no Scott, porque realmente o poder de um médico falando algo assim tira muito da autonomia do paciente em relação à sua capacidade decisória de fato, de como ele está tomando essas decisões. Por outro lado, essa preocupação bioética é muito forte por parte dos americanos, que diferente das publicações de autores asiáticos, onde na Ásia tem muito mais uma autonomia relacional, a preocupação é com essa autonomia relacional em que famílias, comunidade também precisam ser pensadas nessa tomada de decisão, em relação à autonomia consumista muito forte, né, no modelo americano, que entende, né, que o paciente, uma vez informado, ele será capaz de tomar suas decisões da melhor maneira possível. Eu acho que nesse espectro do que seria o nudge, a gente entender qual tipo de nudge que a gente vai se propor faz muito sentido. Então, talvez um nudge no sentido de oncologista, pense em chamar a gente. É um nudge que talvez não vai influenciar negativamente, né? Essa pessoa vai passar por uma avaliação nossa, essa pessoa pode depois deixar de acompanhar conosco. Nos nudges relativos ao planejamento antecipado de cuidado, pode ser muito mais perigoso. Mas, em geral, né, a gente acho que a Cláudia comentou um pouco dessas diferenças culturais de outros países. A impressão que eu tenho que parte dos paliativistas do Brasil buscam construir uma autonomia relacional e buscam construir objetivos de cuidado para, em cima disso, caminhar no plano de cuidado. Se você coloca o nudge em algumas partes desse processo, mas honrando a autonomia, dando direito à pessoa a exercer autonomia, eu entendo como muito positivo. Até mesmo o nudge de ser acompanhado por alguém do cuidado paliativo pode permitir uma autonomia verdadeira e não autonomia fake do termo de consentimento que ninguém lê. Exato, e penso que a transparência do uso dos nudges pode ser também um caminho para que nós sejamos mais éticos na aplicação desse tipo de influência. A transparência já se provou não maléfica em relação aos objetivos. Então, penso que tornar esse processo mais transparente possível também é um caminho para a gente poder utilizar, e de novo, eu particularmente acho que são ferramentas que chegaram para ficar, especialmente em tempos de inteligência artificial. Cada vez mais a gente vai ter a identificação de situações onde essas estratégias podem ser utilizadas, e cada vez mais elas vão ser utilizadas, seja por nós, seja por quem não tem tão boa intenção em relação aos nossos pacientes. Então, acho que é isso. Discussão muito rica, a gente aqui fervilhando de ideias depois da aula brilhante da Cláudia.
Queria agradecer para quem nos acompanhou aí até o final e até o próximo episódio do PaliPapers. Acho que poderia render 3 ou 4 episódios, né? Mas acho que fica a mensagem de nós já realizamos recomendações, no sentido de guiar o cuidado desses pacientes e ajudá-los a ponderar sobre riscos e benefícios, né? Então, quando a gente faz uma recomendação que vem depois de uma longa escuta, eu acho que ela se difere muito do que de um plano estratégico de vender uma medicação. Não avalia o indivíduo, mas sim um grupo específico e focal que eles gostariam de vender algum tipo de estratégia ou tratamento. Então, acho que conhecer essas ferramentas e trazer elas para a nossa realidade já não se difere muito da nossa prática, mas às vezes a gente vai fazer isso com mais consciência, com mais intenção, né? Mostrando qual a nossa intenção em trazer essas discussões para o nosso paciente e sempre com uma comunicação acolhedora, que ele se sinta à vontade em refutar aquilo que a gente traz. E assim a gente conseguir estabelecer aí um plano de cuidado com uma autonomia relacional mais verdadeira. Então foi um prazer estar com vocês aqui. É a minha primeira vez, mas foi muito rico esse processo. Eu também quero só agradecer aqui a oportunidade dessa discussão. Eu acho que foi um episódio onde a gente talvez tenha uma discussão mais complexa, mais bate-bola, né? Mas de que trouxe conceitos novos, muito amplos, que eu acho que a gente vai ter que explorar em episódios futuros mesmo, Cláudia, Rodrigo. E que acho que recado final seria, acho que a gente tem que usar o nudge como ferramenta de estratégia para melhora da qualidade do cuidado paliativo prestado, ou de qualquer cuidado prestado. Então, usando isso de maneira sistêmica para gatilhos de coisas que a gente acha que sistemicamente funciona mal no serviço, ou corre o risco de funcionar mal, mas também no uso mais delicado ali da comunicação e na construção do plano de cuidado, saber que a gente meio que já faz isso, né? Quando a gente usa uma palavra mais carinhosa, a gente usa um jeito de falar mais tenro para uma determinada sugestão de plano e mais seco no outro, a gente está usando nudges, né? E a gente vai fazer isso de forma mais ética, quanto mais consciente a gente tiver de que a gente usa essa ferramenta. Então, trazer esses conceitos para discussão, trazer eles como uma ferramenta consciente de comunicação, aumenta a chance da gente fazer isso de forma ética e usar de maneira adequada. E acho que vai dar muito pano para manga ainda. Muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente até esse momento. Diferente, né, dos outros episódios que a gente fala a respeito de um artigo só, esse encontro conversou sobre diversas publicações que na descrição do episódio estarão citadas as referências e, como sempre, quem quiser ter acesso a alguma delas que não consiga por conta própria, manda e-mail para a gente, palipapers.podcast@gmail.com, que nós enviamos para vocês. Mais uma vez, obrigada por acompanharem. Por favor, curtam, compartilhem, divulguem e acessem também a nossa página pali.papers no Instagram. Até a próxima! PaliPapers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube.